Olá, meus queridos e minhas queridas, como estão? Prontos e animados para darmos continuidade aos temas referentes à disciplina Psicologia da Educação? Estou bastante feliz em estar com vocês, compartilhando saberes e refletindo sobre questões tão importantes. Nessa aula, trabalharemos as questões referentes ao desenvolvimento do brincar, levando em conta que o jogo também estará presente no brincar. E é uma atividade natural, que vem carregada de possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento. Devemos levar em conta que o jogo é bastante importante, é um marco educativo privilegiado. O brincar é uma realidade na vida das crianças. E no brincar que a criança irá exercitar sua imaginação. Pensem bem, quando uma criança está brincando, ela pode exercer diferentes papéis, ela pode ir ao mundo da imaginação. Esse é um importante momento para o desenvolvimento dessa criança. Por isso, não podemos privá-la de vivenciar esses momentos. A imaginação, por exemplo, é um instrumento que permite às crianças relacionar seus interesses e suas necessidades com a realidade. É um meio que as crianças possuem para interagir com o universo dos adultos, universo esse que já existia quando ela nasceu. A brincadeira expressa a forma como uma criança reflete, ordena e desorganiza, destrói e reconstrói o mundo à sua maneira. É por meio do jogo que a criança expressa de modo simbólico suas fantasias, seus desejos, medos, sentimentos e conhecimentos que será construído a partir dessas experiências. Vejam o que traz o slide. O lúdico, que vem da palavra ludus, que quer dizer jogo, faz parte da atividade humana e caracteriza-se por ser espontâneo, funcional e satisfatório. Na atividade lúdica, o que importa é o momento vivenciado e não apenas o resultado. Por isso, não podemos privar a criança do trabalho lúdico na escola, mas sem deixar de acreditar que ainda é necessário a sistematização do trabalho. É por meio das brincadeiras que a criança constrói um mundo, o que ela gostaria de ser, as preocupações que tem e os problemas que a afligem. É na brincadeira que ela vai expressar o que teria dificuldade de colocar oralmente a um adulto. As crianças não brincam apenas para passar o tempo, como alguns acreditam. Sua escolha é motivada por processos íntimos, desejos, problemas, ansiedades. O brincar é uma linguagem secreta das crianças. Essa ação traduz o que está acontecendo com a mente das crianças. O brincar é uma das formas mais comuns do comportamento humano e pode ser uma ferramenta por excelência para que a criança desenvolva qualidades que possibilitem que ela seja responsável e equilibrada. É considerada uma condição essencial para o desenvolvimento da criança. Por meio do brincar, ela pode desenvolver capacidades importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação. Elas podem explorar e refletir sobre a realidade e a cultura na qual estão inseridas, interiorizando-as e, ao mesmo tempo, questionando as regras e papéis sociais. O brincar potencializa o desenvolvimento, já que assim aprende a conhecer, aprende a fazer, aprende a conviver e, sobretudo, aprende a ser. Vai além de apenas estimular a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia. Proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção. Vejam o slide. Desde que nascem e à medida que crescem, as crianças se esforçam para agir e se relacionar com o ambiente físico e social que as rodeiam. Um mundo de objetos e relações e sentimentos que, pouco a pouco, vai se ampliando e que elas procuram a todo tempo compreender. Assim, vão aos poucos construindo conhecimentos sobre a realidade e podem perceber-se como indivíduos únicos entre outros indivíduos. As crianças vão utilizando diferentes instrumentos e sempre adequados à sua condição de pensamento. Com o desenvolvimento da capacidade simbólica do pensamento, ou seja, o jogo simbólico.
ou atividade conhecida como jogo do faz de conta, ou simplesmente brincadeira. Passa a ser a atividade principal da criança. Vocês já viram, por exemplo, a criança imitando as ações da professora? Fazendo de conta que é a professora? Ou imitando uma profissão que presencia em seu cotidiano? Pois é, isso é um jogo simbólico. O jogo simbólico, ao lado do desenho, da imitação, da imagem mental e da aquisição sistemática da linguagem, formam o conjunto de atividades que caracterizam o período do desenvolvimento pré-operatório ou simbólico. Os jogos do faz de conta têm um papel importante nos avanços que ocorrem nas condições de pensamento das crianças. Através da brincadeira, as crianças ultrapassam a realidade, transformando-a através da imaginação. Os jogos das crianças não são apenas recordações do que veem os adultos fazerem. Elas não reproduzem de forma absolutamente igual ao sucedido na realidade. O que sucede é uma transformação criadora do que percebeu para a formação de uma nova realidade que responda às exigências e inclinações da própria criança, ou seja, uma reinvenção da realidade. Quando está brincando, a criança cria situações imaginárias em que se comporta como se estivesse agindo no mundo dos adultos. Vejam o slide. Enquanto brinca, seu conhecimento desse mundo se amplia, porque nessa atividade ela pode fazer de conta que age como os adultos agem, imaginando realizar coisas que são necessárias para operar com objetos com os quais os adultos operam. E ela ainda não tem essa possibilidade. Muito comum, por exemplo, é ver a criança imitar que está dirigindo um carro, produzir sons desse carro ou da buzina. Ela reproduz as ações que observa nos adultos. Quando está brincando, a criança cria situações imaginárias em que toma atitudes como se estivesse agindo no mundo do adulto. Ao brincar, o conhecimento do mundo em que ela está inserida se amplia, pois nessa atividade ela faz de conta que age como os adultos, usando sua imaginação para realizar ações que são necessárias. Por isso, brincar não significa apenas recrear. Pelo contrário, é a forma mais completa que a criança tem de comunicar consigo mesma e com o mundo. O ato de brincar pode incorporar valores morais e culturais. Desse modo, as atividades podem promover a autoimagem, a autoestima, a cooperação, já que o lúdico conduz à imaginação, fantasia, criatividade e a aquisição de um sentido crítico. Isso tudo pode ajudar a moldar as suas vidas como crianças e futuramente como adultos. A criança precisa ter tempo e espaço para brincar. Por isso, devemos proporcionar para a criança um ambiente rico para a brincadeira e estimular a atividade lúdica no ambiente familiar e escolar. Lembrando que rico não quer dizer ter brinquedos caros, mas fazer com que elas explorem as diferentes linguagens que a brincadeira possibilita. Por exemplo, musical, corporal, gestual, escrita, possibilitando que elas desenvolvam a sua criatividade e imaginação. Por isso, a criança precisa ter tempo e espaço para brincar. É ao brincar que aprende o que mais ninguém pode lhe ensinar. É dessa forma que ela irá se estruturar e conhecer a realidade, o mundo, irá conhecer a si mesma. Ela irá descobrir e compreender o papel dos adultos, aprender a comportar-se e a sentir-se como eles. Vejam o que traz o slide. O adulto pode e deve estimular a imaginação das crianças, despertando ideias, questionando-as de forma a que elas próprias procurem soluções para os problemas que surjam. Por isso, a importância de brincar com elas, procurando estimular as crianças e servir de modelo, ajudando-as a crescer. Um adulto, ao brincar com uma criança, está lhe fazendo uma demonstração do seu amor. A participação do adulto na brincadeira eleva o nível de interesse, enriquece e estimula a imaginação das crianças.
É através da atividade lúdica que a criança se prepara para a vida. Ela vai assimilando a cultura do meio em que vive, integrando-se nele, adaptando-se às condições que o mundo lhe oferece e aprendendo a competir, cooperar com os seus semelhantes, a conviver como um ser social. Desde o momento em que nascem e à medida que crescem, as crianças se esforçam para agir e se relacionar com o ambiente físico e social que a rodeiam. Esse ambiente é um mundo de objetos e relações e sentimentos que pouco a pouco vai se ampliando e que elas procuram a todo tempo compreender. Por exemplo, o objeto, se é que tem de ser usado, deve ser necessariamente real, no sentido de fazer parte da realidade compartilhada e não um feixe de projeções. Em cada momento desse processo de conhecimento, as crianças utilizam-se de instrumentos diferentes e sempre adequados às suas condições de pensamento. O que motiva a brincadeira não é o resultado das ações, isto é, transportar-se para outro lugar, mas sim o próprio processo da atividade. O alvo das brincadeiras das crianças pequenas é a ação e não os seus resultados. As necessidades que satisfazem são do conhecimento do mundo, em que os homens agem e no qual ela precisa aprender a viver. Vejam um exemplo. Uma criança gostaria de montar um cavalo, mas não sabe como fazer e nem tem condições de fazê-lo, pois está além da sua capacidade. Ela pega uma vassoura, um objeto comum e que está ao seu alcance, para colocar no lugar do cavalo. Ora, ela sabe que aquilo não é um cavalo, mas em seu jogo, embora conserve o significado do objeto, que é uma vassoura, acaba adquirindo um sentido diverso, um sentido lúdico, o sentido de um cavalo. Assim, a brincadeira, dessa forma, é um espaço de aprendizagem em que a criança age além do seu comportamento cotidiano e dos das crianças da sua idade. Portanto, na brincadeira, age como se fosse maior do que é na realidade, realizando simbolicamente o que mais tarde realizará na vida real. Embora aparente fazer apenas o que mais gosta, quando brinca, a criança aprende a se subordinar às regras das situações que reconstrói. Essa capacidade de sujeitar-se às regras, imposta pela situação imaginada, é uma das fontes de prazer no brinquedo. Por isso, muitas vezes, as atividades lúdicas ajudam a criança a vencer seu medo dos perigos, tanto interiores como exteriores, fazendo a imaginação comunicar-se com a realidade. É um espaço de conhecimento sobre o mundo externo, a realidade física e social. Além disso, na atividade lúdica, a criança também pode conviver com os diferentes sentimentos que fazem parte da sua realidade interior. Ao brincar, a criança vai aos poucos organizando suas relações emocionais que possibilitam condições para desenvolver relações sociais, aprendendo a se conhecer melhor e aceitar a existência dos outros. O brincar das crianças evolui à medida que crescem, podendo perceber isso quando vemos crianças de idades diferentes brincando juntas. Percebemos que os interesses são diferentes e o nível de amadurecimento da brincadeira também é diferente. Muito bem! Vocês estão vendo que nossa aula já está chegando ao fim? Espero que vocês tenham aproveitado muito e compreendido um pouco mais sobre o brincar no desenvolvimento das crianças. Não esqueçam de ler sobre o assunto para aprofundar seus conhecimentos. Um grande beijo a todos e até uma próxima oportunidade.